Assista agora a programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber. Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do Educação em Rede, um programa desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão por meio do Núcleo de Tecnologias para a Educação, o EMANET, programa que é feito em parceria com o Governo do Estado do Maranhão através da Secretaria de Educação. E para você que está assistindo o nosso programa pela primeira vez, fique sabendo que o nosso objetivo do nosso programa é trazer informação, educação e entretenimento para jovens em idades escolar e também para toda a família. Nossa proposta é trazer reflexões sobre temas importantes para a nossa sociedade. Nos últimos programas, a gente tem debatido propostas para um mundo melhor por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as famosas ODS. São propostas que fazem parte da Agenda 2030, uma nova agenda de desenvolvimento global proposta para os próximos 9 anos. E esses objetivos são relacionados a 169 metas pensadas para um mundo mais justo, mais digno, mais inclusivo e mais sustentável também. A gente tem aí metas como a erradicação da pobreza, da desigualdade de gênero, saúde, educação de qualidade para todo mundo, entre outras metas que são fundamentais para o mundo em que a gente vive e que a gente quer ver melhor, né? E para compor esse ciclo de debates, a convite do nosso programa, a especialista Cláudia Costa, que atua na assessoria especializada de articulação das ODS na Universidade Estadual do Maranhão, conversou com o professor Carlo Pereira, do Pacto Global Brasil. Foi um papo muito legal, muito interessante, a gente vai ver agora. O convidado de hoje, o diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global, Carlo Pereira, que está conosco hoje para dividir um pouquinho do seu conhecimento acerca da atuação do Pacto Global no Brasil. Então, passamos por perguntar, primeiramente, como é que o Pacto Global, que promove a sustentabilidade no setor corporativo, né, visando também incluir a Agenda 2030 e os ODS no seu propósito, como é que nós podemos ver mais detalhadamente as ações se alinhando, convergindo para a contribuição para a agenda? Como é que nós vemos o Pacto Global operando em torno da implementação da Agenda 2030? Nos dê assim uns pequenos exemplos para entendermos melhor, por favor. Claro, Cláudia, muito obrigado. Obrigado ao EMA, uma satisfação poder falar com você. Para falar um pouco do Pacto, o Pacto ele existe desde os anos 2000, desde 2000, mais precisamente, e aqui no Brasil desde 2003. Né? A gente tem atuação desde 2000 também aqui no Brasil, mas desde 2003 como uma rede local. Né? E o Pacto, como qualquer instituição das Nações Unidas, também se voltou, obviamente, à Agenda 2030 e aos ODS. Então, com isso, a gente passou por uma reforma, assim como outras instituições, agências da ONU, e ali a gente entendeu, e por demanda direta do secretário-geral, o secretário-geral da ONU é o presidente do Conselho do Pacto Global, eu fiz parte desse conselho representando todas as redes locais do mundo por 2 anos, e ali ele dizia muito claramente que até por estarmos na década da ação, a gente precisa promover impacto direto e mensurável. Né? Então, como que o Pacto vai fazer isso, sendo que o mandato do Pacto é para com o setor privado, tá? Ou para com as empresas, melhor dizendo, tá? Que a gente atua também com empresas que não são necessariamente privadas, tá? Empresas públicas também. Então, o que a gente vinha fazendo há um bom tempo já era trazer as lideranças empresariais para se comprometerem aos ODS. O Pacto ele nasceu com 9 princípios, logo depois passou a serem, então, 10 princípios voltados a direitos humanos, trabalho decente, a questão do meio ambiente e o 10º princípio, que é a anticorrupção. E aí, como que é a adesão ao Pacto? A liderança empresarial, o CEO, a CEO, envia, então, uma carta endereçada ao secretário-geral das Nações Unidas se comprometendo aos 10 princípios. Tá? Eu estou trazendo a história toda, porque já faz 2 anos que
essa liderança se compromete não apenas com os 10 princípios, mas também com os ODS. Tá? Então, isso é uma coisa, Cláudia, que é difícil da gente medir, mas é uma coisa forte, né? Porque veja você, é então aquela liderança empresarial enviando e assinando uma carta endereçada ao secretário-geral da ONU se comprometendo àquilo, né? E não só isso, se comprometendo a reportar anualmente o avanço com relação à agenda, tá? Esse é um ponto. Agora, faz 3 anos aproximadamente, nessa reforma do Pacto Global, que então o secretário-geral pediu para a gente ser ainda mais contundente, né? E o pacto passou agora, então, por um novo planejamento estratégico globalmente. O nosso foi aqui de 2019 e globalmente a gente fez em 2020 e 2021 até 2023. E ali, então, a gente tem 5 pilares principais. Um pilar, primeiro pilar, ele fala, então, de responsabilizar mais as empresas, né? Do inglês Make Companies Accountable. Ou seja, e o que quer dizer ali? O pacto que ele nunca pressionou as empresas para tomarem aquela ou outra atitude, ele passa agora a falar a empresas, vocês têm que promover impacto positivo. Vai cobrar mais isso, tá? E o terceiro pilar, para não falar de todos, é então de promover impacto mensurável em alguns indicadores, tá? E aí, a gente está falando de indicadores relacionados, por exemplo, a gênero, indicadores relacionados à questão de clima e alguns outros, né? O que vale lembrar que nas premissas da Agenda 2030, os ODS, a gente fala que os ODS eles são integrados, indivisíveis, né? Então, teoricamente, a gente não deveria escolher um ou outro ODS, tá? A gente parte dessa premissa, mas, ao mesmo tempo, a gente quer, sim, promover um impacto mensurável em alguns indicadores, como eu comentei. E só para finalizar a resposta, já ficou muito longa, mas o que a gente faz no Brasil? O Brasil, vale lembrar que a terceira maior rede do mundo é a rede que mais cresce, tá? Então, com relação a empresas, foi a terceira rede, a primeira rede entre todas as 70 redes locais pelo terceiro ano consecutivo. Né? Então, a gente vem crescendo, o mercado brasileiro está atendendo a esse chamado, a gente está crescendo muito fortemente. Tá? E é ali o que a gente tem, então aqui somos mais de 1.500 organizações, a gente tem plataformas de ação, agora a gente está lançando movimentos, e nessas plataformas de ação e movimentos, nós temos projetos individuais e coletivos. Individuais significa a empresa olhando para si e para suas operações e para a cadeia e estabelecendo compromissos públicos com relação a diferentes temas, tá? Por exemplo, neutralidade de carbono, ou então 50% de mulheres em cargos de alta liderança, ou então 50% de pessoas negras em cargos de liderança, e assim por diante, tá? E o coletivo significa almejar alcançar essas mesmas metas, só que por meio de projetos coletivos, tá? Como, por exemplo, para pegar um outro tema que eu não falei, ações coletivas anticorrupção. Então, são instituições, não apenas empresas, mas principalmente empresas de um determinado setor, trabalhando conjuntamente para que a gente consiga, então, reduzir significativamente atos de corrupção naquele setor. Excelente, excelente, Carlos. Um dos propósitos também da UEMA é trazer um pouquinho, né, esse mundo das agendas que normalmente se fala que são da ONU, só que as pessoas têm muita dificuldade de ver, de concretizar, né? Então a gente vem desmistificando, procurando exemplos, trazendo para a realidade e demonstrando que não é preciso a gente sair da nossa zona de conforto, da nossa área de atuação. Todos nós, no ensino, na pesquisa, na extensão, podemos e estamos fazendo. Às vezes só falta é dar aquele foco, aquela visão, não é? E que tudo o que a gente faz está interconectado globalmente.
Eu fui questionada um dia destes, o EMA está fazendo contacto também com a Unicef. E muitas das vezes a gente ouve aquela pergunta, mas o que é que nós temos a ver com isso? Não é? Nós somos universidade, a Unicef é crianças desfavorecidas, em risco. Mas aí a gente tem que entrar com a nossa parte educativa, não é? Nós temos licenciaturas, os futuros professores são vocês. Quando vocês forem atuar no terreno, nos 217 municípios, pensem nas condições que essas crianças vão ter na sala de aula. Se nós pudermos contribuir, se pura e simplesmente a gente se mantivesse na nossa missão de contribuir com a informação, com conhecimento, mas se nós pudermos intervir um pouquinho mais nas condições, no IDH, na saúde, na educação dessas crianças, imaginem na melhoria das vossas condições de trabalho. E está tudo interconectado e aí a gente ouve, realmente, é verdade, não é? Está tudo. E mais que a gente não veja na nossa profissão, enquanto consumidores. Nós somos consumidores e a gente não pensa no peso enquanto consumidor de podermos desviar o mercado para um lado ou para o outro. Eu penso num exemplo que o Carlos falou há pouco tempo que eu ouvi e achei muito curioso, sobre um CEO que estava com problemas de exportar fruta para o Reino Unido. E do outro lado, na Europa, as pessoas perguntam, espera aí, é Brasil, tem alguma coisa a ver com desmatamento? Será que eu, no meu ato de consumo, estou contribuindo? Ou seja, é essa ação global que nós também temos que trazer para o nosso consumidor, para o nosso ato de trazer, de beneficiar um serviço ou não, ou um bem de consumo, mediante essas características que a gente hoje pode ter. Não, ele pertence ao Pacto Global, então isso já me dá uma segurança, não é? Então, nós até como consumidores podemos ter essa proatividade a favor da Agenda 2030 e dos ODS no terreno, né? na realidade. Trazendo um pouquinho aquilo que o Carlos disse, eu não sei até que ponto, desde a gênese, né, do Pacto Global, se seria o caso de, na própria agenda, também prever, contribuir para com as agendas globais, porque nós também, se pensarmos, a agenda do milénio começou em 2000 e depois a agenda 2030 com os ODS em 2015. Então, são duas agendas que perpassam também a criação do pacto. E nós, a partir de 2003, também né, assistimos a essa globalização. De que forma nós podemos poder atribuir a correlação do pacto, da sua ação, em prol, né, das agendas, porque nós, apesar das duas agendas terem focos um pouquinho diferentes, uma ser um pouquinho mais social e ambiental, e agora a Agenda 2030 ser muito mais ampla, com muitos mais objetivos, o Brasil foi um país que teve muito bom resultado da implantação da primeira agenda e depois foi um grande impulsionador da segunda agenda, da Agenda 2030, não é? Então, enquanto o Brasil, nós também observamos bastante essa evolução a partir de 2015 com um maior número de assinantes, né, de contribuintes para com o Pacto Global. Nós podemos ter essa correlação que foi a partir de uma agenda mais ampla e por isso a parte corporativa se interessou em se alinhar mais a partir de 2015 ou não podemos fazer essa correlação? Não, entendo que sim. Isso são correlações bastante importantes da gente pensar, né? O que eu vejo, Cláudia, é que se a gente buscar, né, um aspecto mais histórico, né, a gente tem aquilo que eu sempre cito em entrevistas, conversas, o objetivo de uma empresa, desde que a empresa existe, sempre foi, tá? O estabelecimento, claro, de um resultado financeiro, afinal, uma empresa, mas com satisfação dos consumidores, satisfação da comunidade, satisfação do seu público interno. Sempre foi isso, sempre foi, tá? E é muito interessante, né? Quando a gente começa a estudar a história das empresas, década de 1920, 1930, 40, sempre, ou até em séculos anteriores, sempre se pautaram por isso, né? Empresa, ela existe para resolver um problema da sociedade, né? E para ter exemplo disso, a lei das SA, Sociedades Anônimas, no Brasil de 1970, quando você tem ali qual que é o objetivo de uma SA, é um papel mais amplo,
porque agora a gente convencionou a chamar stakeholders, capitalismo de stakeholders, né? O capitalismo de partes interessadas. Então, sempre com um olhar mais amplo para a sociedade, né? O que aconteceu é que a gente passou, de fato, por uma fase, né, muito guiada pelo Milton Friedman, economista, Nobel de Economia, por acaso, né? Mas que era esse capitalismo mais desenfreado, né? E ele dizia muito isso, que o objetivo de uma empresa é tão somente o lucro. E era uma dessas, a gente viu que, de fato, as empresas perderam um pouco, né? Ou, na verdade, todo o sistema econômico se perdeu bastante, né? E agora a gente tem a volta, então, das empresas como um ator social que atua de maneira mais ampla. Então, o que a gente teve, você bem disse, com relação à globalização, a gente tem várias fases de globalização, né? Principalmente dependendo aí do teórico, né? Mas se a gente pegar o que o Jeffrey Sachs chama de última fase da globalização, anos 1980, 90, né? A gente vê que as empresas elas foram ganhando um poder muito grande, poder financeiro muito grande. A gente vê isso cada vez mais e mais, né? Então, a população empobrecendo, o número de bilionários cada vez maior, etc, etc. E ali chegou, então, um momento que a sociedade, de uma maneira em geral, ela percebeu que as empresas precisam ter esse papel maior, elas são responsáveis por isso também, tá? E aí nisso, é aquilo, a gente nunca sabe quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas é claro que empresas começaram a reagir, e aí o setor financeiro começou a reagir, e aí, claro, regulação começou a reagir, né? Então, aí todos os entes trabalhando nesse sentido. E hoje, a sociedade tem uma expectativa muito grande para que empresas, líderes empresariais, não apenas venham à frente para falar dos problemas da sociedade, como clima, como pobreza, como desigualdade, como questão de polarização política, inclusive, né? Mas que também resolvam essas questões, tá? Então, isso tem várias pesquisas, sempre me noteio por uma pesquisa, inclusive o secretário-geral da ONU comenta, que é o barômetro da confiança, né? E mostra isso. A desse ano 2022 foi lançada aí semana passada e traz isso de novo, né? Então, a expectativa de que empresas e CEOs venham de maneira efetiva e definitiva para essa agenda. E para passar agora para alguns exemplos, nós vemos diariamente grandes grupos e grandes empresas se alinhando com o Pacto Global. Recentemente tivemos a Nubank, né, que firmou essa parceria. Temos movimentos também, como o Entre Solos, semeando conexões do setor agrícola, se associando também à parte de produção alimentar. E eu pergunto, e as instituições de ensino? Será que as instituições de ensino poderão contribuir, poderão ser chamadas de alguma forma a contribuir também com o Pacto Global? Eu sei que o nosso governo, o Governo do Estado do Maranhão, é signatário do Pacto Global. Nós somos uma universidade, uma instituição de ensino estadual, e por isso, de que forma a gente se poderia alinhar, nós poderíamos contribuir, se não com os 10 princípios, mas pelo menos com ações mais direcionadas com a agenda propriamente dita? Claro. Cláudio, eu quando era universitário, né, era muito envolvido em movimento estudantil, eu gostava de estudar a universidade como objeto mesmo, né, como objeto de estudo, né? E tinha um professor, então, daquela universidade, mas que já havia falecido naquele tempo, e que o professor Miguel Covian, que ele falava sempre que a essência da universidade não é nenhuma das coisas do tripé da universidade, né? Ensino, pesquisa ou extensão. Falava que a essência da universidade é a formação do cidadão crítico, né? Então, eu acho que tem esse papel, né, ali basilar da universidade na formação do cidadão crítico. Hoje a gente tem uma agenda comum, como a gente nunca teve antes. Você bem comentou, né? A agenda do milênio
ela foi uma primeira linguagem comum, primeiro exercício, mas como você bem comentou, além de um número reduzido de temas, era uma agenda focada em países pobres. E a Agenda 2030, ela é bem mais ampla, o foco dela não está em um grupo de países, o foco dela está em não deixar ninguém para trás, né? Então, a universidade tem muito a contribuir nessa formação do cidadão crítico, né? Pensar junto essas agendas, como você bem comentou. Eu vou ser muito honesto aqui, tá? Eu, antes de entrar no Pacto Global, estou como diretor executivo há 4 anos e meio aproximadamente, mas já fiz parte do conselho, etc, etc. Então, estou ali convivendo no Pacto há uns 8 anos, tá? Antes de frequentar o Pacto, eu não tinha tanta clareza, por mais que acompanhasse, obviamente, desde que me conheço por gente, todas as agendas e tal, mas qual que era o efeito prático, né, das convenções, dos tratados e tudo que a gente vê das organizações multilaterais, né? Um recado que eu queria deixar, não só para os estudantes e para todo o público da UEMA, né, é que, gente, acreditem, assim, tudo que é convencionado, todos os tratados, etc., globais, né, eles têm um efeito muito prático na nossa vida, tá? Lei Anticorrupção de 2013, na verdade, foi uma reação já tardia, o Brasil já estava devendo há muito tempo essa legislação, para se adequar à Convenção Anticorrupção, tanto da OCDE quanto da ONU. O Brasil já tinha assinado fazia tempo, né? Então, muito do que a gente vê no nosso dia a dia acaba que vem desses tratados, né? Fora que são basilares na discussão. Então, muitas vezes a gente não cita, por exemplo, ninguém atrela, ou pouca gente atrela, os ODS a direitos humanos, né? Mas a gente tem que lembrar, Cláudio, que assim, quando a gente olha, né, 92% dos ODS estão atrelados aos direitos humanos. Né? Então, o que significa isso? Por que eu estou trazendo isso? Porque, na verdade, você entende que a gente não precisa ficar falando, citando direitos humanos, só que os ODS eles estão baseados nisso. Então, o que eu quero dizer é que, assim, a gente tem que se engajar, a gente tem que se inteirar, né? E não só implementar, não só obedecer o que está sendo feito, mas ser atores, ser agente de transformação, né? Ajudar a desenhar isso tudo. Isso é muito importante, tá? Porque muitas dessas coisas, obviamente, elas são feitas bottom-up, né? Ou seja, por conta da população. É isso que eu falei, quando vem a regulação. A regulação, geralmente, ela vem quando tem ali grupos pressionando para que aquilo aconteça, né? Então, por isso, tem um papel fundamental de cada um de nós. E aí, com relação a isso, né, só para finalizar aqui, o que você bem trouxe, o Pacto hoje ele tem uma frente para escolas de negócio, tá? Uma vez que o Pacto é voltado às empresas, então, lá atrás, o Pacto desenvolveu o PRIME, né, que é o Princípios para Educação Executiva. E, claro, a gente tem 32 faculdades, universidades no Brasil, só que a discussão que é feita, sem dúvida, é como que a gente pode ampliar para as outros cursos também, colocando assim, né? Eu, por exemplo, sou químico, né? E já fui executivo de empresa, né? Então, assim, não é porque a pessoa fez ali administração que necessariamente é ela que vai trabalhar com empresa, né? Então, de qualquer maneira, é bom todo mundo vir para a discussão. É claro que a ONU, por exemplo, tem a UNITAR e outras instituições voltadas ao setor, à educação como um todo, né? E principalmente universidades, mas, sem dúvida, o Pacto tem e deve trabalhar cada vez mais com universidades, mas, como eu disse, tem muito aí já de parcerias feitas. Ora, só para terminar a nossa última questão, eu trago aqui o nosso exemplo enquanto universidade. A UEMA sempre tenta, né, responder ao nosso entorno e àquilo que é exigido dela enquanto instituição de ensino. Então,
Este ano, nós já temos o nosso plano diretor institucional, o nosso PDI, alinhado integralmente os nossos projetos, nossos programas estratégicos com a Agenda 2030. Então, desde o ano passado que estava sendo reformulado, então vai ter vigência até 2024. E o ano passado também, para além dessa reformulação, instituiu-se o biênio dos ODS na instituição, na UEMA, para o ano 2021 e 2022, criando-se a assessoria especializada na articulação dos ODS dentro da UEMA e uma comissão que dá suporte ao plano de ação dessa assessoria. E isto tudo aconteceu nesta realidade pandémica que nos cerca, ou seja, não foi o momento desfavorável que, por tal, nos impediu da gente ser proativa nesse alinhamento. A minha questão é, e como é que está o lado corporativo? Porque muitas das vezes a gente pode aproveitar, né, positivamente um momento desfavorável para rapidamente atingir, não é? A gente sabe que hoje em dia a pandemia acelerou tantos processos. Hoje a gente não estaria aqui conversando, timidamente contávamos com lives e com conexões virtuais, mas hoje é a nossa ferramenta, já estamos mais que acostumados. E isso foi um processo acelerado que nos foi trazido pela pandemia. Que outras metodologias, que outras formas de operar foram aceleradas, se seriam empíricas antes, hoje já foram absorvidas, exatamente por esse momento histórico que é único, que todos nós estamos vivendo ainda, não é? Portanto, de que forma as corporações estão aproveitando este momento? Eu acho que muita reflexão, né? E não só reflexão, como ação também, né? Então, como eu comentei, esses processos todos que já estavam acontecendo, essa transição da economia de acionistas para a economia dos stakeholders, né? Eram processos que eles já vinham nascendo de alguma maneira, tá? Mas eles foram acelerados e muito, tá? O Al Gore, né, ex-vice-presidente americano, ele falou desse momento, ele falou o seguinte, ele falou que a revolução da sustentabilidade, que ele entende que está em curso agora, tá? Ela é mais rápida, segundo ele, tá? Do que a revolução digital e mais estruturante do que a revolução industrial, segundo ele, tá? Se a gente pegar também aí uma figura conhecida do mercado financeiro, então Larry Fink, que é da CEO da BlackRock, que é o maior fundo do mundo, ele chama esse momento que a gente está de movimento de placa tectônica. Ele falou isso no início de 2020, né, e veio pandemia, e aí na carta, isso foi em janeiro, em março, ele soltou uma outra carta falando que, olha, o movimento de placa tectônica foi acelerado, né? Então, o que a gente vê cada vez mais, isso que eu falei, né? Então, líderes empresariais se alinhando a essas agendas, né, da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, empresas fazendo isso cada vez mais, como eu te falei, número recorde de adesão ao Pacto Global. Só para você ter ideia, que eu estou com os números frescos aqui na cabeça, em 2015, né, 11 grandes empresas entraram no pacto aqui no Brasil, tá? Em 2021, foram 120. Só de grandes, tá? No geral, foram mais de quase 500 instituições, tá? Mas então, veja, eu estou falando em poucos anos, a gente aumentou em 10 vezes. E esse número de 2021 foi o dobro, basicamente, do que foi 2020, e foi o dobro, basicamente, do ano anterior, né? Então, o empresariado está atento e está agindo, né? Fora isso, também a gente viu uma aceleração gigantesca do setor financeiro, né? Então, o setor financeiro entendendo que não dá mais para bancar ações que sejam ruins para o ambiente, sejam ruins para a comunidade em geral, né? Então, está cada vez mais desinvestindo em setores que eles entendem que estão contrários a esses valores e também facilitando o acesso a capital de setores que eles entendem que são dessa nova economia, essa economia verde, essa economia íntegra, né? E, fora isso, para finalizar, a questão de parcerias, né? Então, a gente vê um número gigantesco de parcerias que a gente não costumava ver, né? E não digo só para questões da Covid, não, né? Aí foi um negócio assim, impressionante,
empresas se unindo com governos, entre elas, para resolverem questões, né? Mas eu estou falando de parcerias que esse processo da Covid, de novo, ele intensificou demais e isso está ficando, né? Então, por exemplo, a gente tem que resolver a questão de economia circular. Sabidamente, não vai ser uma empresa que vai resolver sozinha, né? Então, as parcerias estão sendo colocadas, né? Isso dentro do Pacto Global acontece cada vez mais. Carla, eu sei que o nosso tempo está se esgotando, nós agradecemos imenso a sua disponibilidade para contribuir conosco mais este momento formativo e informativo que a UEMA pretende dispor ao seu público. Foi um prazer imenso conhecê-lo e tê-lo fazendo parte de mais esta nossa proposta, em nome da UEMA, em nome da assessoria dos ODS e da Comissão ODS, nós agradecemos imenso o seu tempo, muito obrigada e até um outro momento que a gente consiga se associar novamente. Se quiser deixar alguma palavra, agora claro, é a hora. Quero sim, Cláudia. Primeiro, agradecer, né? Agradecer a comissão, o trabalho brilhante de vocês, né? Super importante, fundamental, como a gente disse. Agora, só queria reforçar um ponto que você mesma trouxe, que é com relação ao que podemos fazer, né? Citou a questão da criança, né? E aí, Cláudia, a gente tem ali, quase que uma cebola, né? São várias camadas ali, né? Então, sabe, tudo, independente do tema, que você falou de criança, mas independente do tema, pode ser criança, clima, saneamento, seja lá o que for, todos os temas a gente pode contribuir e deve, né? Como cidadão, né? Então, ter uma postura cidadã para aquilo, né? Como consumidor, como você disse, como pai, como mãe, como filho, como filha, né? Então, a gente tem que entender isso, né? E não esperar dos outros. A gente tem que fazer, cuidar do nosso microcosmo ali e exigir também, e aí como cidadão, dos governantes, das empresas, sabe? Seja da empresa onde eu trabalho, ou seja daquela empresa que eu consumo, né? Então, a gente tem que exigir cada vez mais. Então é isso, esse ficou o recado e mãos à obra. Obrigado. Somos obrigados a agir localmente para a gente ter o nosso resultado globalmente, não é? Exato. Não vamos deixar ninguém para trás. Muito obrigada mais uma vez, Carlo, e até uma próxima. Foi um prazer. Obrigado. Tchau, tchau. É isso aí, sustentabilidade, né? Preocupação para um mundo melhor, algo que a gente acompanha desde criancinha, a gente é ensinado, né? A pensar num mundo melhor e ensinado também a fazer a nossa parte, né? Assumir compromissos para fazer esse nosso mundo ficar melhor para a nossa geração e para as próximas também. Além desse papo, a gente também teve outros debates, né, sobre esse tema nos programas anteriores. Então, se não deu tempo de você assistir, quer rever, os programas são todos disponíveis no canal do YouTube do UEMANet, né? O endereço está aparecendo aí na sua tela. E além desses programas, você também encontra todo o conteúdo do Educação em Rede disponível. Também tem muito assunto interessante, os mais diversos assuntos a gente já abordou aqui no nosso programa no Educação em Rede. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para você, não sai daí. Um lugar de ritmos únicos, tradições históricas e sabores inesquecíveis. Um lugar onde existe um paraíso em que o vento redesenha a paisagem a cada dia. Esse é o Maranhão. E é nesse estado de belezas paradisíacas que fica a Universidade Estadual do Maranhão. E é nela que vamos nos encontrar em 2022, seja de forma virtual, presencial ou híbrida. A UEMA e o Grupo Internacional de Pesquisa e Educação Digital GPEDU Unicino CNPq da Universidade do Vale do Rio dos Sinos vão realizar o terceiro Real Life para pensar e discutir os desafios para a educação online. Estamos muito felizes em receber vocês nesse evento, que já é um sucesso a cada ano. Olá pessoal, vocês estão gostando do Educação em Rede dessa semana? Você quer rever outros programas que já foram exibidos? Eles estão todos disponíveis na plataforma Gonçalves Dias ou no canal da UEMA no YouTube.
E o conteúdo tem vários temas interessantes que ajudam você a refletir sobre diversos contextos da sociedade. Cidadania, uso excessivo da internet, bullying, racismo estrutural, educação à distância já foram alguns dos assuntos abordados aqui no Educação em Rede. E aí, que tal revisar esse conteúdo? Então fique ligado e acesse também as nossas redes sociais. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. Duas instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O EMAnet. Diminuindo distâncias e construindo história. A gente está de volta com a Educação em Rede, a gente vai direto para a nossa agenda cultural. Hoje a gente falou de sustentabilidade, agora a gente vai falar de muitos outros assuntos, dicas de lazer,
cursos, temas ligados à educação. E a gente começa aí com a nossa primeira dica. A primeira dica de hoje são para os estudantes que já ingressaram na universidade. A Universidade Estadual do Maranhão está com as inscrições abertas até o dia 18 de fevereiro para o programa de bolsas de apoio técnico institucional. A bolsa tem como objetivo aí de dar suporte técnico para a execução de atividades e pesquisas. Os interessados devem preencher um formulário de inscrição online que está no seguinte site, é o www.ppg.ema.br, está aparecendo na sua tela. E atenção, porque só o orientador participa desse processo seletivo, tá certo? A indicação do bolsista vai acontecer após a divulgação do resultado final. E agora, para você que tem interesse em cursos profissionalizantes, a gente já falou na semana passada, mas não custa nada relembrar para você de novo que está assistindo a gente aqui nessa edição do Educação em Rede, que é o EMA abriu inscrições para a seleção dos cursos técnicos em Vigilância em Saúde e Apicultura, isso na modalidade à distância. As inscrições são somente até o dia 6 de fevereiro no site seletivos, o emanet.ema.br. A inscrição é totalmente gratuita, são 660 vagas distribuídas em várias cidades, polos, e podem se inscrever pessoas com formação a partir do ensino médio completo. Os cursos fazem parte aí do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. E quem tem interesse em educação à distância, quer ler mais sobre esse assunto, o Núcleo de Tecnologias para a Educação, o Emanet, lançou uma nova edição da revista TICS e EAD em Foco. A publicação reúne trabalhos sobre a temática da educação mediada pelas tecnologias, algo que a gente precisou entender muito mais com a pandemia aí do coronavírus. A revista está disponível no site ticsiead.emanet.ema.br, está aparecendo na sua tela também. E agora a gente vai para a nossa dica de livro. Vamos ver quem trouxe aí mais uma indicação tradicional aqui do Educação em Rede para a gente essa semana. Vamos ver. Tem arroz de cuchá por lá, camarão pra comer demais. E o São Brás na venda da esquina tá R$5. Vou comprar um... Olá, gente, eu me chamo Caio Zito, sou artista, compositor, cantor, toco guitarra também. Sou aqui de São Luís do Maranhão. A gente vem trabalhando muito, fazendo muitos shows aí em várias casas de São Luís, ganhando algum destaque. Estamos muito felizes com isso, né? Eu e minha banda. E hoje eu vim falar aqui pra vocês sobre literatura, né? Eu queria trazer alguns livros assim que mudaram minha vida, me incentivaram a ler mais. Esses livros, quando eu terminei de ler eles, eu já quis ler mais coisas. E são livros muito especiais para mim, que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Que, enfim, recomendo sempre para todos os meus amigos, para todo mundo. Quem me conhece sabe que eu só falo desses livros. E hoje eu quero trazer para vocês o meu autor favorito, que é o Gabriel Garcia Marques. É um autor colombiano, né? Um dos maiores nomes da literatura mundial e, quiçá, o maior da literatura latina, assim. Ele já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e tudo mais. E hoje eu queria falar de dois livros específicos dele, né? Que é o Crônica de uma Morte Anunciada, que é um livro, assim, curtinho, muito gostoso de ler, assim. Você lê ele numa tarde, deitado numa rede. E é muita tensão, assim, é muito interessante esse livro. Conta a história de um homem, né, que acorda e ele tem uma morte anunciada, né? Como o próprio livro diz, o título diz. Não é spoiler nem nada, podem ficar tranquilos. Ele... tipo, vai morrer e as pessoas meio que sabem, e ao mesmo tempo ninguém faz nada pra tentar ajudar o cara, as coisas só vão acontecendo e, enfim, esse lance da história se desenrolando e ninguém querendo ajudar o cara é uma coisa assim que dá uma agonia, entende? E te força a continuar a ler, e tu quer saber como que vai terminar essa história, se ele vai morrer, se alguém vai ajudar, o que vai acontecer com ele. E é um livro maravilhoso, Eu sou muito lerdo pra leitura, mas esse livro eu leio ele assim, voando. Pô. Em um dia eu termino. E o outro livro que eu queria falar também é do Gabo, né? Do Gabriel Garcia Marques, que é o meu livro favorito da vida, que chama 100 Anos de Solidão. Essa, assim, dizem que é a maior obra do Gabriel. É uma das maiores obras já escritas, assim, em nível de relevância, de bom gosto literário, né? Conta a história de uma família, né? Os Arcádio Buendia. Mas assim, é uma história de amor, de guerra, de
Tem hora que parece Velho Oeste também, assim. Tem hora que é um romance de duas pessoas, assim, porque conta uma história de uma família, né? E cada geração vem vindo pessoas diferentes e mais malucas e histórias de coronéis que entram em guerras. É um livro que fala muito do Brasil também, assim. Tem vários paralelos que a gente pode traçar pro Brasil. E que é muito interessante. A família lembra muito uma família latina, que também é uma família brasileira, né? Somos latinos. Então tem um lance deles homenagearem os avós, os pais homenagearem os avós colocando o mesmo nome, né? Então o José, que é o avô, também é José, que é o filho. Isso às vezes dá uma confusão na hora da leitura, né? Mas é uma coisa que eu me relaciono também muito, né? As nossas famílias são da mesma forma. Mas assim, é o melhor livro do mundo. Sem meme nenhum, assim, é o melhor livro que eu já li na minha vida. Quero reler ele. E eu me lembro que quando eu tava lendo ele pela primeira vez, eu levava ele debaixo do braço pra todo lugar. Uma vez eu fui pro hospital, assim, eu tava lá mal com o livro aqui. Preciso descobrir o que acontece. Então são 2 livros que, assim, te forçam a ler eles todos. Porque é muita tensão, é muita história, é muita aventura, muito sentimento nessa escrita do Gabo, né? E é isso, gente. Mais uma vez eu me chamo Caiozito. Me sigam aí nas redes, acompanhem meu trabalho. E esses são 2 livros que eu queria indicar para vocês lerem. São livros maravilhosos. E eu recomendo do fundo do coração que vocês conheçam o trabalho desse escritor magnífico, que muita gente já conhece, mas quem não conhece tem que conhecer, porque ele é um dos maiores escritores da história, assim. Um beijo. Tá aí, muito bacana essa dica. O Educação em Rede fica por aqui. Fechamos com chave de ouro. Passou muito rápido o programa hoje. Se você quiser ver os programas anteriores, basta acessar o canal do YouTube do Emanet. Quer saber mais o que está rolando também de cursos e novidades? É só acessar as nossas redes sociais. O QR Code está aparecendo aí na sua tela. Até mais, pessoal. Não esqueça, toda quarta-feira às 7h30 da noite, com reprises aos sábados às 5 da tarde, tem Educação em Rede na sua TV Educação. Até lá! Parceira da TV Educação, Caminho para o Saber.